Olá, tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho sobre o dadaísmo, né? É bem interessante, diferente, sugestivo e, ao mesmo tempo, nada explicativo. O dadaísmo foi uma vanguarda, entre tantas outras que surgiram no início do século XX, também com proposta antiacadêmica, mas tem como proposta, né, partir para o absurdo. E aí nós vamos ver como é que eles resolvem essa proposta. Só para começar, o nome dadaísmo não tem nenhum tipo de explicação lógica, como, por exemplo, cubismo, expressionismo, abstracionismo, entre outras pós-vanguardas, entre outras vanguardas, né? O nome dadaísmo, quando se perguntava para alguns de seus artistas o que é que significava, qual era o seu objetivo, né? Eles diziam que era um nome que tinha sido escolhido aleatoriamente, né? Eles tinham aberto aí um dicionário aleatoriamente e cada vez que se fazia essa pergunta, a resposta se modificava. Alguns diziam que tinha sido originada da palavra dadá, que é uma palavra que crianças de vários países falam inicialmente, né? Como uma das primeiras palavras. E alguns até arriscam dizer que ela seria uma tradução de uma palavra infantil inglesa, dadá, que seria aqueles brinquedos de cavalinho de pau. Enfim, quanto mais se buscava entender o seu conceito, os seus objetivos, menos claro, mais confuso e mais anárquica era a resposta. Essa, na verdade, era a grande intenção. Bom, aqui a gente tem o que é chamado de objeto chamado a fonte, que na verdade a gente consegue reconhecer que é um objeto utilitário, mas que perdeu esse valor utilitário e ganhou um novo significado, um significado estético, artístico. Enfim, era esse estranhamento muito característico dos trabalhos dadaístas, né? Eles não se davam ao trabalho de pegar algo novo, de criar algo novo, mas eles modificavam o discurso dos objetos, tiravam esses objetos do contexto e davam-lhe um caráter artístico. Essa característica, né, de pegar o objeto e dar um novo significado era chamado de ready-made, como se ele dissesse assim, qualquer um pode fazer. Mas a gente não pode ser muito ingênuo, né? Não é apenas pegar um objeto e dizer que ele é artístico e tirar as características iniciais ou funcionais desse objeto. Esse objeto que mudou de função, ele precisa ser reconhecido em um espaço que lhe dê o aval de artístico. Ou seja, quando Marcelo Duchamp, que foi o artista que fez esse trabalho, tirou o urinol lá do espaço original dele, que seria o banheiro, a loja, ele vai inserir o nome, ele vai colocar uma data e ele vai expor no espaço, que é uma galeria, ou seja, num local onde são expostas obras de arte, mesmo que no caso dessa, não artística. Quando eu digo não artística é exatamente isso, né? Quando um artista pensa em um trabalho, ele já o chama esse trabalho de artístico. Os dadaístas não, pensam de uma maneira diferente. E essa é a principal contribuição, né? Pensar em objeto artístico, não artístico, o que é que define, onde é que está essa fronteira? Dentre as outras características, né, a gente vai dizer dessa provocação, desse certo ceticismo, da improvisação, da busca do que não é lógico e principalmente do absurdo, porque eles vão atacar aquilo que é mais precioso na arte, que seriam essas ideias de talento, de materiais artísticos, de dom, né? A pessoa nascer com dom, de se ter qualquer tipo de equilíbrio, né? O que eles querem é realmente a ironia, né? O que eles querem é buscar uma certa agressividade. E isso não vem por acaso, né? O período que eles estão vivendo é esse período aí do início do século XX, né? As duas primeiras décadas aí associadas com a guerra. Então o mundo é cruel também, e a arte deve ser, na visão deles. Por isso, essa busca por tudo que seja ilógico, né? Então, vamos buscar pensar no objeto com outras possibilidades, que não seja só utilitária. E, ao mesmo tempo, é um questionamento aqui, minha gente, do capitalismo, do consumismo também,
e pensar em qual é o sentido, né? Se uma arte ela tem que ter sempre sentido e ela tem que ser sempre utilitária. E aí as correntes filosóficas, né, a que mais influencia seria aí o niilismo, né? Essa descrença, né, a ponto de questionar mesmo as instituições, tá? E essa descrença permite que eles sejam experimentalistas, que eles acreditem no acaso e que eles busquem até mesmo a ironia, o sarcasmo como referência, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma obra onde o Marcelo Duchamp ele faz uma espécie de intervenção sobre ela. Olhando em detalhes, vocês vão ver que ele acrescenta um bigodinho, um cavanhaque pequenininho, né? E por que na Mona Lisa? Porque a Mona Lisa é o grande ícone, né, de beleza, de conquista técnica, né, o suprassumo aí da arte. Então, é esse o grande alvo, né, dos dadaístas, a arte convencional, a arte que busca a lógica e a beleza. Então, nós temos mais dois exemplos. Né? O da esquerda é uma colagem aleatória, sem qualquer significado lógico, misturando-se aí temas variados. E do outro lado, né, do lado direito, a gente tem aí uma espécie de, pode ser uma espécie de escultura, só que o artista não buscou um tema nobre, ele pegou objetos que já existiam, por exemplo, um porta-chapéu, que é a cabeça que está esculpida, e pegou objetos de costura, né, e montou aleatoriamente também. Então, o improviso, né, na verdade, é um grande trunfo aí usado por esses artistas. Bom, os artistas vão usar também, quando possível, e por que não, né, também materiais tradicionais. Então aqui a gente tem um outro trabalho do Hans Harp, onde ele brinca um pouco com a nossa percepção, né? Se você olhar aí, você vai ver, sei lá, pessoas, uma multidão, e aí ele brinca, né? Ele chama tábua com ovos. Então é essa a grande herança, né? Liberdade de tema, liberdade de materiais, subversão a qualquer forma de controle artístico e estético.